Quando eu tinha 17 anos, eu entrei na faculdade e eu era assistente social na época, Olá, seja bem-vindo. Claro, obrigado. E eu fiz com 17 anos, eu já estava fazendo estágio, me formei com 21. Sim. É muito importante. É importante? Sem dúvida nenhuma. É onde o aluno, onde um aluno do ensino médio, um aluno do ensino superior, ele vai praticar, vai começar a praticar e vai começar a aprender a trabalhar. Vamos falar sobre isso daqui a pouco? Opa! Nós vamos fazer um intervalo, mas é muito rapidinho e voltamos para conversar com gestor de pessoas. Ele é Henrique Gâmbaro, dá palestras, ele é maravilhoso. Fica aqui porque aqui é massa e o papo vai ficar gostoso, hein? Tô te esperando. Ei, tchau, tchau, até já. Já estamos aqui sentadinhos e nós vamos falar sobre estágio. E o nosso Henrique Gâmbaro é gestor de pessoas. E se você quiser qualquer dúvida, pode mandar no nosso Facebook. Fique muito à vontade, porque o assunto de hoje, o estágio, é uma etapa muito importante no processo de desenvolvimento e aprendizagem dos alunos. Você sabe por quê? Porque promove oportunidades de vivenciar toda a prática, conteúdos e mais. Vamos ver essa reportagem? Vamos dar uma olhadinha? Agora. A Alana é estudante de Ciências Contábeis. Está no primeiro ano de faculdade. E assim que soube que já poderia procurar um estágio, não perdeu tempo. Faz um mês que a Alana está estagiando no escritório de contabilidade. E mesmo com tão pouco tempo, a prática já está tornando a teoria mais fácil. É isso, Alana? Exatamente. Por exemplo, a matéria de contabilidade e gestão de custos, que era algo assim surreal, quando eu coloquei assim na prática real, se tornou algo bem mais fácil. Enquanto cursava o ensino médio, a Alana também foi atrás de estágios. Com 16 anos, conseguiu em um posto de saúde e depois em uma escola. Eu me tornei uma pessoa muito comunicativa, eu não tenho dificuldade nenhuma em atendimento ao público, então acho que isso agrega muito na área que eu escolhi. Para a coordenadora da Central de Estágios do CIEE Paraná, a experiência ajuda a desenvolver habilidades e a definir o futuro profissional. Ela também comenta que o número de estagiários efetivados nas empresas é alto. Nós temos um índice mensal em torno de 30% a 40% de efetivações. Fora esse índice, nós temos um índice paralelo de estudantes que saem porque conseguiram uma vaga efetiva em outra empresa em decorrência justamente dessa primeira experiência que ele teve com o mercado de trabalho. E lista uma série de vantagens para quem faz estágio. Ele tem uma carga horária de 6 horas diárias, 30 horas semanais. Ele tem o direito à bolsa auxílio dele, o auxílio transporte. Além disso, o recesso remunerado após um ano de estágio. Ele tem também uma redução da carga horária nos períodos avaliativos para que não atrapalhe, o estágio não atrapalhe o seu desenvolvimento escolar. Gente, quando eu fiz estágio, eu tinha 17 anos, Henrique Gâmbaro. Eu falei antes, a gente para o intervalo. Eu não ganhava, era estágio voluntário. Certo. Mas eu ganhei tanto na minha vida isso. Mas tanto. A ideia do estágio, Clara, é o mercado abrir a porta para que o estudante ele entre e comece a aprender. Isso é bom para o estudante, que ele aprende. Isso também é bom para a empresa, porque já vai treinando, talvez, um futuro empregado. Então, quando você pega um estagiário dentro da universidade ou até dentro do ensino médio, você já está treinando ele para a sua empresa. É óbvio que, às vezes, ele tem outras oportunidades, às vezes a própria empresa vê que não é o perfil ideal, mas mesmo assim existe uma grande experiência adquirida pelo aluno. Então o aluno, como foi colocado agora pela entrevista, a menina coloca, olha, aquilo que era surreal, aquilo que eu não entendia, quando eu fui para o estágio eu comecei a entender a aplicabilidade. A palavra é aplicabilidade. Então tudo que eu aprendo na universidade ou no ensino médio tem aonde eu aplicar. Como o estudante não está trabalhando, ele não consegue enxergar isso. Mas quando ele vai para o estágio, ele enxerga e aplica os conhecimentos adquiridos na universidade. Henrique, eu também acho que é uma experiência de vida. Por mais que não tenha a ver com o seu, não tem a ver com o seu curso, experiência de vida. Nós temos a Lininha aqui, que depois, se quiser, pode até falar para a gente. Nossa, ela está aprendendo tudo. A questão do relacionamento humano, Isso. a questão da responsabilidade do trabalho, a responsabilidade da tarefa. Da questão do horário. Exatamente. De fazer. A Lininha tem vezes que ela chega aqui, ela está fazendo o nosso café. E a gente brinca. É uma delícia isso. Sem dúvida. Temos perguntas, vamos ver a pergunta. Trabalho numa empresa que não tem nada a ver com o meu curso na faculdade. E agora no segundo ano é obrigatório estágio. O que eu faço? Eu não ouvi a pergunta, perdão.
Ela trabalha numa empresa que não tem nada a ver com o que ela faz na faculdade. Certo. E agora ela está indo para o 2º ano de faculdade e o estágio é obrigatório. É obrigatório, então. O que ela deve fazer? Quando o estágio é obrigatório, a gente tem que perceber, ela não me falou qual é o curso. Mas quando o estágio é obrigatório, de repente ela faz pedagogia e o estágio é obrigatório dentro de uma escola. Então, mesmo ela trabalhando, ela deve buscar o estágio correspondente à necessidade dela, tá? Que é um estágio obrigatório. Se não cumprir essa carga horária de estágio obrigatório, o próprio nome está falando, obrigatório, ela não consegue se formar. Então, o que eu aconselho ela tentar equilibrar, porque ela deve trabalhar e deve precisar do salário, mas ela não pode abrir mão do estágio, nesse caso que é obrigatório. Então, ela deve conversar com o coordenador dela, pedir uma orientação e com certeza vai se encontrar um modo que ela não tenha que sair da empresa, onde ela ganha o salário, onde ela ganha o sustento dela e que ela possa realizar o estágio. É muito comum esse caso, Clara. É muito comum. A própria universidade, ela vai dar os caminhos para a resposta dessa aluna. Tá? Mas, quando é obrigatório, eu não posso abrir mão do estágio. Existem 2 tipos de estágio, claro. Existe o estágio voluntário, aquele que o aluno não é obrigado, mas ele quer entrar no mercado do trabalho. Aí ele vai no CIEE, por exemplo, que foi onde vocês foram até fazer a matéria, e faz a inscrição, encontra a vaga, faz a entrevista. E existem os estágios obrigatórios. Esses estágios obrigatórios, eles fazem parte de uma carga horária necessária para a formatura. Então, pedagogia, ciências contábeis, existem alguns que você não pode abrir mão, mas você não pode abrir mão do seu trabalho, muitas vezes, por conta de um estágio, que por mais bem remunerado que o estágio for, ele não é não é a mesma coisa do que você ter carteira assinada. Temos mais perguntas? Opa. Vamos ver? Vai lá. Eu não faço faculdade ainda, mas eu tenho muito interesse em saber se todos os cursos é obrigatório fazer o estágio. O áudio tá ruim, eu não ouvi de novo. Ela não faz faculdade ainda, Sim. mas ela quer saber se todos os cursos é obrigatório fazer estágio. Não, não é. Como eu coloquei, tem cursos que exigem estágios obrigatórios e tem cursos que não. Mas isso não impossibilita, o que não é obrigatório não impossibilita o aluno querer fazer um estágio. Para querer fazer um estágio, no momento que ela entrar na universidade, ela vai até uma agência ou até a própria universidade mesmo faz esse jogo. Ela vai até uma agência, se propõe, olha, eu quero fazer estágio, e aí ela faz o estágio dela, vai ter entrevista. Eu mesmo, quando fazia universidade, eu fui fazer estágio no SESEC Banco do Brasil. E eu fui pelo CIE. Eu cheguei lá no CIE, aluno calouro, falei, olha, quero fazer estágio, apresentei meus documentos, e a própria agência, ela vai lá. Nem todos os cursos, são poucos os cursos que o estágio é obrigatório. A maioria dos cursos, quando nós fazemos estágio, é estágio voluntário. Gente, também tem uma outra coisa que eu quero falar para vocês. Assim, eu fiz estágio em hospital, eu fiz estágio, e quando eu passei para tudo voluntário. Sim. Quando eu comecei a morar em Londrina, eu tinha toda uma experiência de serviço social de comunidade em Curitiba, que aqui no CESP tinha 62 candidatos para uma vaga. Eu fiquei entre as 10, entre as 6, entre as 4, entre as 2 e tirei em primeiro lugar. Com o trabalho que eu fiz. Então, quando você fala assim, poxa, estágio, meu Deus do céu. Tem que fazer, porque na hora de uma seleção, você vai se escolher. É incomparável. Eu faço seleções, é incomparável você pegar um aluno que saiu de um estágio e um aluno que nunca fez. Claro, para tudo. A competência de um aluno que fez um estágio, ela é muito superior do que um aluno que não fez estágio. Temos mais uma pergunta, vamos ver? Faço estágio em uma empresa e não recebo nada por isso. Isso é certo? Então, não é errado. Tá? No momento do estágio, existem categorias de estágio e existe o estágio que não é remunerado. A ideia do estágio é ter o cunho pedagógico.
Esse é o maior. É você aprender. É você aprender. Então, o que tem que ter são as documentações desse estágio, elas estarem todas corretas. O que são essas documentações? É muito importante isso. A universidade, a empresa deve ter convênio com a universidade deve ter convênio com a empresa, deve, se possível, haver uma agência integradora como o CIEE e tudo documentado, porque isso defende tanto o estagiário quanto a empresa. O estagiário de não ser explorado além do limite estipulado por lei e a empresa de não ver esse estagiário se tornar um pseudo-empregado, que depois até possa entrar como ação. Então, o que tem que ver é se existe todas essas documentações. Estágio que não é documentado não é estágio, é trabalho. Então, tem que ter toda a documentação. Passa teu telefone, teu Face, o que você quiser. O meu Face, ele tem muitos telespectadores têm entrado em contato comigo. Ele coloca matéria também, é um querido. E aí é o Face, que é o Henrique Gâmbaro Vieira, que eu estou lá, professor Henrique, não tenha dúvida nenhuma, fácil de me encontrar. Muito bem. Amém. E tem assim um creme gostoso ali, bechamel. Eu já vai lá que ele vai servir. Tem até uma taça Frank, de vinho ali. Tem, o Frank é tudo de bom. Gente, agora, minha gente boa, gente linda, eu vou levantar aqui. Mas aí, olha, você fique à vontade, porque você é meu convidado. Obrigado. Vai lá, passa na cozinha, que Deus te abençoe. Opa, cruz é ótimo. frente. Não dá nada, não.